Estamos de volta com o nosso programa Inspirar em Empreendedorismo. E eu pergunto a você, qual o seu sonho empreendedor? Envie sua resposta para mim e mande um e-mail para felipe.inspirar@tvguará.com. E como havia prometido, hoje eu recebo uma pessoa que vai nos falar um pouco mais sobre educação financeira. Para quem quer tomar a decisão de empreender, é de fundamental importância que entenda um pouco sobre finanças pessoais. Estamos hoje com o Handson Paiva, que ensina um pouco mais para a gente sobre controle pessoal. Vamos continuar. Ok, gente. Como vimos, o orçamento é uma relação do que você pretende fazer no futuro. Então, é uma meta a ser atingida. Mas para que nós possamos fazer esse orçamento familiar, existem uns 6 passos a serem trabalhados antes de iniciarmos esse orçamento. Vamos ver nesta imagem os 6 passos para elaborar um orçamento. Neste caso, o primeiro elemento seria calcular a renda por fonte. Vou pegar a minha renda, vou pegar a renda da minha esposa, vou pegar a renda de todas as pessoas que compõem a família. Não somente a renda questão salarial, mas algum outro tipo de renda que eu tenha que seja uma renda extra. Lembrando que, numa relação de salário, é a renda líquida, ou seja, o que você recebe líquido e não o que está no seu salário na carteira assinada. Perfeito? Logo após esse elemento, nós vamos trabalhar outro tópico, que seria as despesas que você tem todo mês. Uma relação de despesas fixas e uma relação de despesas que não são tão fixas assim. São uma relação de despesas mais semifixas. Você vai listar cada uma dessas despesas em relação ao seu vencimento, ao seu valor, tá certo? Para que você possa mensurar melhor a relação do seu orçamento familiar com cada despesa que compõe o seu orçamento. Outro elemento que você irá decidir é justamente sobre a relação da poupança. O quanto você planeja poupar todo mês. E neste caso, às vezes nós acreditamos que o que deve ser poupado é o que sobra no final do mês. Não, gente. O orçamento, a poupança tem que estar incluso dentro desse processo todinho, porque se você não coloca a poupança como elemento obrigatório, na maioria das vezes você acaba não fazendo essa poupança, que é para que você consiga algo. Eu quero comprar um bem, eu quero adquirir um terreno, ou eu quero adquirir um carro ou uma casa. Qualquer elemento que seja, ou apenas para poder guardar determinado dinheiro, você tem que ter uma meta. E essa meta você tem que estipular valores e prazo para que possa atingi-la. Então, nesta relação, você tem que visualizar as suas metas financeiras. Por que eu devo visualizar essas metas financeiras? Porque se eu não consigo visualizar a relação de preço do que eu pretendo comprar, eu não consigo atingir determinado valor. Então, eu faço a relação de quanto eu quero poupar e qual prazo que eles vão me dar, que eu tenho para poder adquirir esse valor e fazer essa compra à vista. Na maioria das vezes, se torna mais viável fazer uma compra à vista, onde você detém um determinado desconto nessa aquisição desse bem. Também devemos assegurar que as nossas despesas não sejam maiores do que as nossas rendas. Porque nesta relação, se nossas despesas forem maiores do que a nossa renda, nós acabamos nos endividando. E não é esse o propósito. Então, quando fazemos o orçamento familiar, nós devemos fazer esse ajuste. Ou seja, se as despesas estão maiores do que a minha renda, o que eu vou fazer de início? Verificar das minhas despesas quais são as que eu posso estar reduzindo para que tenha um equilíbrio entre renda e despesas. Mas, Handson, eu não consigo fazer isso. As minhas despesas todas são necessárias. Eu não consigo reduzi-las. Neste caso, o outro elemento que nós podemos utilizar é verificar o momento para ampliar a sua renda. Como eu posso tentar ampliar a minha renda? Agregando com rendas extras. E você vai ter que verificar qual a melhor forma possível que você tem de ampliar a sua renda para que não tenha esse desequilíbrio econômico. E nesta relação também, depois de fazer todo esse processo, é isso que você trabalha, que é justamente o ajuste.
o ajuste econômico financeiro de todas as suas despesas de casa. Vamos para o elemento principal, que é justamente explicar como é que se faz um orçamento mensal. Primeiro, vamos verificar a relação da planilha. A planilha ela é distribuída entre receitas e despesas. A relação dessas despesas, dessas receitas, ela se subdivide em salário, o que você tem de férias, de 13º, de aposentadoria, algum aluguel que você receba, toda e qualquer renda agregada da família, você pode juntar e fazer o seu orçamento. Primeiro elemento, somando todas essas rendas para você saber realmente quanto você está ganhando por mês. Isso fazendo uma subdivisão entre as semanas do mês. Subdivide entre 4 e aí você vai trabalhar e verificar quanto você recebe cada uma dessas rendas. Logo após, você vai trabalhar a relação das suas despesas. As despesas, elas podem ser trabalhadas entre as que são mais essenciais e mais necessárias para outras que são um pouco menos importantes, mas que também são importantes para você. Nesta relação, a alimentação é um tópico essencial. Você deve saber quando você gasta com a mercearia do mês, quanto você gasta com a feira, quanto você gasta com padaria ou com outros elementos que você tenha em relação ao gasto da alimentação. Certo, é um pouco difícil, mas você tem que ter essa visão dos seus gastos. Depois você pode trabalhar a relação da moradia. Eu pago condomínio? Eu pago aluguel? Quais são os elementos que eu pago? Energia? Eu pago água? Então soma todos esses elementos que também compõem parte das suas despesas. Também, se você tiver filhos ou não, se você faz faculdade, faz algum curso, você também pode distribuir o bloco entre as despesas com educação. Que tipo de despesa você tem com educação? Mensalidade, um curso de inglês, um curso de alguma coisa? Você vai somar tudo isso, ver o que você gasta em relação a todos esses cursos, a material que você tem a gastar, e aí você compõe esse bloco de despesas de educação. Tem outro bloco que é composto como comunicação, gasto com celular, tanto fixo quanto o celular quanto fixo, e outro elemento que é a relação de internet, de TV que você venha a gastar todo mês. Saúde também é outro tópico em relação ao plano de saúde, quais os elementos que você está gastando com plano de saúde todo mês. Transporte, qual o transporte necessário para você ir para o serviço, qual o transporte de entregar as crianças, todos os elementos que você venha gastar em relação ao transporte, você tem que somar. Eu tenho um carro, neste carro eu tenho uma relação de manutenção, de troca de óleo, então tudo isso você vai somar porque ele compõe as suas despesas com o transporte. Existem também as despesas pessoais e as despesas de lazer, que vem a compor essas despesas pessoais. Gasto com vestuário, gasto com presentes que você vai dar a alguém, gasto com cabelo, que nesta relação você tem que verificar quanto realmente você gasta com todos esses elementos e outros elementos que venham a agregar, tudo bem? E o lazer, que é algo que a gente às vezes nem coloca no orçamento, mas que torna um ponto-chave e essencial, porque às vezes nós gastamos muito com isso e não percebemos. E que gastos são esses? O gasto com cinema, o gasto com uma lanchonete, o gasto com compra de livros, o gasto que eu tenho em restaurantes, bares, fazer uma viagem. Então, todos esses elementos somados vão nos dar a relação das despesas com lazer. Nesta relação, a soma de todas as despesas de lazer e as despesas pessoais, são as que a gente pode estar trabalhando para reduzir as nossas despesas como um todo. Depois de termos feito isso, nós vamos fazer uma relação. Pegar nossas rendas e deduzir de nossas despesas. Aí nós vamos verificar se existe um ponto de equilíbrio no nosso orçamento, que é o ponto-chave e importante para que a gente possa trabalhar melhor com o dinheiro.
Bom, pessoal, nossa aula ainda não acabou. Vamos continuar desvendando os mistérios das finanças. Para você que é empreendedor, você é o nosso convidado especial. Não sai daí, a gente volta já.